História muito né? interessante, né? Eu lembrei da uma das palavras do profeta que conta uma história dos israelitas. Os israelitas, em umas certas épocas, eram muito poderosas. Eles tinham Davi, Salomão, né? O maior rei deles era Salomão, né? Em um certo momento, o inimigo deles percebeu que não dá. Eles não são Não não dá para consegue enfraquecer eles. derrubar. Eles tentaram, a história do profeta fala, eles tentaram corromper as mulheres. Desse jeito, conseguiram vencer. Então, quer dizer, é a base espiritual. Quem dá força para o homem para É a se mulher. manter, para ter resistência, firmeza no caminho, até mesmo no caminho de Deus, Sim, né? sim. Porque a questão deles era a questão de Deus, né? A questão religiosa. Eles se corromperam e perderam. É um certo momento, Sim. né? Uma A das mulher tem certas um papel guerras. muito importante. Isso. Inclusive na revolução do Imam Hussein, alayhi salam, que a Isso. gente está vivendo esses dias, nós temos alguns companheiros do Imam Hussein que foram estimulados Pelas a mulheres. estarem na batalha graças às mulheres. Zuhair, né? Tem uma Como se, história exatamente, o famosa. Zuhair estava em dúvida O quando Imam o Hussein mandou mensageiro. mensageiro, né? Chamando o Zuhair. E ele não foi, não queria. Tava não comendo alguma aceitou. coisa? Tava comendo almoço, alguma coisa A assim. esposa dele falou: Sayyid Shabab al-Jannah, né? Ele é senhor dos jovens do país. Ele é neto do profeta. A única pessoa agora, representante do profeta Muhammad nesse mundo. E você, ele está te chamando e você não quer aceitar, você não quer ir. O que ele está fazendo? A mulher pode fazer assim, né? Incentivar o Ela marido a estimulou fazer. depois E ao da contrário Continua a também. história, o que ele falou. Falou, eu fico Aí ele satisfeita foi, com né? você vai, mas com uma permissão. Sim. Você for Marte, você vai morrer, né, nesse caminho, no caminho do Imam Hussein, mas não me esquece no dia do juízo final. Exatamente. Faça a intercessão por Ela mim, estimulou né? o marido aí, ele foi para o Imam Hussein. Quando ele voltou totalmente transformado. Falou Outra que, olha, pessoa. outra pessoa, eu estou indo com o Imam Hussein e não quero que você venha comigo porque eu não quero que você seja aprisionada, não quero que você tenha um destino ruim, né? Mas ela acabou aceitando na história? Como é que ela foi com Não, a não, família? não. Não foi, né? Mas ela pediu esse pedido para o seu Ela marido. ficou, tem várias mulheres, ela ficou, né? E E narrou umas histórias também da Ashura, a esposa do esqueci o Zuhair. nome dela. Mas a parte importante que foi narrado assim, que ele quando voltou, visitou Imam Hussein, voltou, Zuhair, fez divórcio, né? Divórcio da mulher, Você tá falou que livre, você está livre por ir. Dizem por que ele fez assim, porque ele tinha certeza que vai morrer nesse caminho, queria que ela estivesse ali. Poupasse ela desta saga, deste Sabe, 30 mil sofrimento. soldados. Não, o Imam 72. Hussein mostrou, né? Mostrou o destino final para O lugar ele, dele no lugar no paraíso. paraíso. Você vai querer comigo? Então, vamos. Tem. E outras mulheres Tem também. um Wahhab, tem um Ah, filho, um Wahhab, um com Wahhab, certeza. o filho de, sabe, a família toda era cristão. A história é muito interessante. Imam al-Hussein chegou, falou com eles, né? O que vocês fazendo aqui no meio do deserto? Explicou para eles que, ó, nos cuidamos, tem, não sei, carneiro, temos, da vida deles. Olha, Imam al-Hussein falou para eles, o que vocês têm de problema? Falou, é muito difícil a questão de abastecer nossos gados, né? Imam al-Hussein lançou como fala, soltou sua lança. Milagre fez. Começou a surgir água. Começou, como falar, fluir, né? Água. Ele falou, ó, eu tinha encontrado nos livros sagrados de nós cristãos. Somente os homens de Deus podem fazer esse tipo de milagre. Quem é você? Falou, eu sou Hussein, neto do profeta. Ele aceitou o islamismo, foram junto com o Imam al-Hussein. O filho dele, recém-revertido para o Islã, pediu do Imam al-Hussein aceitou. Foi fazer um batalhão, fez uma grande guerra, matou muita gente dos inimigos. Voltou, falou para sua mãe, você está satisfeita comigo? Falou, não. Eu quero ver você mártir no caminho do Hussein. Vai. A mãe de Ele foi, morreu. Os inimigos cortaram. Meu Deus, essa história é tão triste. Cortaram, degolaram ele, lançaram, jogaram a cabeça dele, do mártir, em direção à em mãe. direção da família dele.
No caso, a mãe dele. A mãe dele pegou a cabeça, lançou de volta. Falou aquilo que nós demos no caminho de Deus. A gente não Não aceita de pegamos, a volta. gente não aceita de volta. bom. Olha, essa é a mulher. A mulher muçulmana tem Ela é que procurar poderosa. este tipo de exemplo. A mulher, Olha, quando ela se torna como uma tá- mulher exemplar, que segue, exemplar na fé, exemplar em sua doutrina, ela acaba se tornando uma bandeira, né? E sendo essa bandeira, tem uma grande responsabilidade, né? Não é fácil. Não é fácil, né? Como é que é carregar essa responsabilidade no dia a dia, Zahra? É bem. A gente sente a pressão da sociedade, né? Quando vê que é uma mulher muçulmana andando, a gente, querendo ou não, é a representação viva ali da religião, porque olha para nós, sabe que é muçulmana, sabe que está seguindo as ordens de Deus ao usar o hijab, ao respeitar as regras e seguir as regras do Alcorão. Então, a gente escuta muita coisa, mas é uma batalha difícil, né? Mas a gente tem muita fé e a gente sabe que isso tudo é por um bem maior. A gente está fazendo tudo isso para agradar a Deus, não Com é para certeza. agradar uma pessoa ou outra. Com certeza. E uma das principais responsabilidades, Sheikhs, é que a mulher que requer que ela carregue essa responsabilidade de uma forma digna é o conhecimento. Está certo? Claro. O conhecimento que é o combustível, né, da mulher, que ela tem que ficar sempre estar se atualizando, se informando, aprendendo, Sim. nunca ficar para trás. Né? A evolução dela. Tem, E né? educar, Que vai né? refletir, que vai refletir ali em todo Em todo meio, né? todo meio. tem um cientista, não, eu esqueci o nome dele, um cientista europeu, não sei, alemão, esqueci o nome dele. Ele virou muçulmano, um grande cientista alemão, filósofo. Perguntaram por que você aceitou o islamismo. Ele respondeu uma coisa que eu, como um sheik, nunca toquei nesse assunto. Ele falou: Muhammad, nosso mensageiro, no caso, ele virou muçulmano. 1400 anos atrás falou isso. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Adquirir o conhecimento é uma obrigação dos crentes e das crentes. Hoje em dia todo mundo fala conhecimento, conhecimento. Mas naquela época, este homem não pôde ser um falso profeta. Eu acreditei nessa religião, virei muçulmano porque o profeta falou isso. Olha que profundo. Então, é uma obrigação de todos, muçulmanos, muçulmanas. E mais importante para muçulmanas, para mulheres, porque eu tenho duas razões. Primeiro, porque elas que estão educando a sociedade. A família já é uma sociedade pequena, que formam essas sociedades pequenas A uma sociedade grande são várias sociedade. famílias, né? É. É composto Então, pelas famílias. se a mãe não tiver conhecimento sobre a religião, como pode fazer, criar esse ambiente que a gente estava falando? A minha filha, por exemplo, agora, hoje completa 9 anos, mas faz 2 anos que ela não quer sair sem lenço, por quê? Porque ela quer se mostrar, eu A partir de já 6 sou anos. grande, é igual o Maio, eu quero usar, porque está dentro desse ambiente. É um amadurecimento, né? A pessoa começa a amadurecer, começa a ter mais responsabilidade. Porque a mãe explica, a mãe conta umas histórias da Fátima Zahra, da Saída Zainab, da Saída Ruqayya, mas quando a mãe não tiver esse conhecimento, essa é a primeira razão. A segunda, porque vocês agora são bandeiras da religião islâmica no Brasil. Um homem muçulmano, quando anda na rua, ninguém percebe que ele é muçulmano. Mas você está representando a religião islâmica Sem com o falar seu nada. hijab. Sem falar nada. E se alguém vier chegar a perguntar, você não tiver conhecimento para tirar as dúvidas, então vocês são divulgadores da religião islâmica hoje em dia no Brasil. Sim, Exatamente assim que eu vejo. é muito importante. Exatamente. Na época da universidade, quando eu estava estudando a minha graduação, eu sempre fui parada por diversos professores e alunos na universidade perguntando, querendo aprender, né? As dúvidas não com ar de censura mas com ar de curiosidade mesmo, de querer aprender. E sempre estavam dispostos a ouvir. Inclusive na minha pós-graduação, quando acabava a aula,
o professor sempre cumprimentava todo mundo e dava boa noite. E eu cumprimentava de longe, né? E dava boa noite e saía caminhando. Até que um dia ele parou e quis saber por que eu não, né, não dava um Não dá a mão, abraço, sei. não dava a mão. E aí eu expliquei para ele, né, que eu sou muçulmana, nós na religião não podemos tocar em homens que não são da família, tudo isso. E ele ficou muito interessado. Começou toda a aula, depois quando acabava a aula, a gente sentava e explicava para ele Na sobre a verdade, isso religião. acaba virando até desculpa cortá-la, um pretexto para você poder explicar, né, pra pessoa. Exatamente. É uma abertura. Uma Exato. abertura, sim. Tanto é que eu acabei levando para ele vários livros sobre a religião. E até hoje ele me manda mensagem perguntando: olha, eu tô com uma dúvida sobre isso, me explica melhor. Porque você vive isso, é a religião A que gente não você quer segue, que, né? na verdade, o que a gente precisa, a gente não quer tornar todo mundo muçulmano e nem precisa Nem disso. precisa. Mas pelo menos as pessoas conheçam o Islã de uma forma. compreensão. De uma Agora, forma correta. sim, né? sim. Com respeito. Uma história curiosa também, mais ou menos parecida com a dela, aconteceu comigo, né? Lá para os anos 90, quando eu recebi a naturalização, antigamente o estrangeiro tinha que estar presente no Tribunal de Justiça para poder receber o certificado, né? O certificado de naturalização. Hoje não é mais assim, mas era feita uma vez por mês, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, todo mundo se juntava e você ia lá via chinês, via árabe, via egípcio, via monte de todas de as estrangeiro. nações, 200 pessoas. E era uma cerimônia, né? Que você tinha que ouvir o hino nacional, você tinha que ouvir a juíza fazer um juramento, né? Todo mundo tem que jurar que vai ser um cidadão brasileiro, enfim, respeitar a Constituição. E por fim, ela entregava, era uma cerimônia bonita, viu? Eu Tipo um gostava, era uma protocolo coisa ali, legal. né? Só que era um pouco demorado, hein? Mas tudo bem. Entregava o certificado individualmente por uma juíza, por um juiz ou juíza, né? Por um juiz. A minha chance é que coincideu com uma juíza. Era uma mulher. Daí ela queria. E, apertar meu, de um lado eu queria. A gente precisa receber o certificado. E do outro lado é uma juíza, é uma autoridade, né? Só que uma coisa mais bonita que acontece, que a gente percebe apenas aqui no Brasil, tá vendo a bênção que a gente tem, esse país maravilhoso, esse país abençoado? Eu disse para o assessor da juíza, expliquei para ele que eu era muçulmano e que eu não podia dar a mão. Eu podia cumprimentá-la com o nosso jeito, me curvando perante ela como uma forma de respeito, mas é que a minha religião não permite tocar nela, né? Ele foi lá, explicou, eu fiquei com um pouco de receio se ela vai aceitar, se ela não aceitou, tal. Quando chegou a minha vez, ela olhou para o assessor e falou: ele? E aí ele falou para ela sim. E aí ela falou: como é que eu cumprimento na sua religião? Eu falei dessa maneira. Ela fez a mesma coisa. Uma juíza, né, uma autoridade, isso que eu mais valorizo aqui no Brasil, essa diversidade, esse respeito, né, que tem com as... Teve uma das mulheres ali presentes, não sei de qual país, eu acho que americana ou da Europa, mas por que? Começou a olhar para mim depois daquele evento, eu recebi o certificado, não dei a mão, né? Aí quando eu sentei, eu comecei a ouvir ela falando com a amiga, mas por que não deu a mão? Agora ele é brasileiro, ele tem que, ou seja, ele tem que abrir mão de tudo, agora ele é brasileiro, ele tem que... Isso também é um problema, né? Porque as pessoas não entendem que a religião Não tem país. não tem país, não tem Tem uma nacionalidade. lei acima de todas essas leis. Exatamente, a religião ela deve ser seguida em todas as circunstâncias, qualquer lugar, né? Mas foi um evento muito especial, muito bonito, e eu saúdo todas as autoridades que respeitam, né, estas características religiosas. Bem maioria respeita. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu sei porque eu moro aqui há aproximadamente 40 anos. E eu sei que até 30 anos ou 20 anos atrás, a mulher muçulmana, por exemplo, ela não podia tirar a foto do seu passaporte ou documento pessoal com véu. Sim. Hoje isso mudou. Graças né? a Deus. Então, são sinais
muito gratificantes, né? De uma boa convivência, de respeito. E é isso que a gente precisa hoje em dia, né? Graças a Deus. Bom.